Imagina só a situação. Uma pessoa lutando pela própria vida nas águas turbulentas do Rio Negro. E, de repente, essa luta vira um caso de polícia. Pois é, essa é a história de um naufrágio, de um sobrevivente e de uma escolha que o colocou contra a lei. A grande questão é, o que ele fez para sobreviver foi mesmo um crime? E o dilema todo tá aí. Onde é que a lei traça a linha entre o que é um crime e o que é um ato de puro desespero para não morrer? O que acontece quando o instinto de sobrevivência bate de frente com o Código Penal? É exatamente essa fronteira que a gente vai investigar agora. E olha, isso não é só teoria não. A coisa foi bem real. A resposta do dono da propriedade foi, assim, direta e reta. Ele queria o Lucas preso. E as acusações? Invasão, dano ao patrimônio e furto. Pensa só, o sujeito mal tinha sobrevivido à fúria do rio e já estava de cara com a força da lei. Então, para a gente entender direitinho como um sobrevivente acabou virando um acusado, a gente precisa voltar para o olho do furacão. Tudo começou numa daquelas tempestades violentas da Amazônia que estava prestes a transformar uma simples travessia de barco num verdadeiro inferno. E a tragédia aconteceu. Nossa, em questão de minutos. Foi uma sequência de desastres, um atrás do outro. Primeiro quebra o eixo do motor. Pronto, o barco fica à deriva, sem controle nenhum. Aí o vento joga a embarcação com tudo contra as pedras e o casco se parte. E um piscar de olhos, tudo que ele tinha afunda. Desaparece. É o caos total. E o que sobrou? Escuridão, a água congelante e aquele barulho ensurdecedor do rio. O Lucas estava ali completamente sozinho, largado à própria sorte. O único aliado dele era um colete salva-vidas, uma defesa frágil contra a imensidão selvagem do Rio Negro. Ele era só um pontinho de vida no meio daquele perigo todo. É exatamente nesse cenário, no auge do desespero, que a história chega num ponto de virada. Uma única decisão. Mas uma decisão que não ia definir só se ele ia viver ou morrer, mas também todo o rolo judicial que viria depois. E aqui não tem história de herói, não. É só a realidade crua de um corpo humano chegando no seu limite absoluto. A exaustão era extrema, a hipotermia já congelava os ossos. As forças dele estavam simplesmente acabando. A consciência, sabe, começando a falhar. O risco de apagar ali na água e ser engolido pelo rio não era só uma possibilidade, era uma certeza iminente. Aí, no meio do nada, ele avista uma casa flutuante. E nesse momento, a escolha se torna brutalmente simples. De um lado, o caminho da lei. Respeitar a propriedade, não arrombar a porta e, bom, aceitar uma morte quase certa na água. Do outro lado, o caminho da vida. Invadir, encontrar abrigo e lutar por mais um dia. Para o instinto, a escolha é óbvia, né? Mas para a lei, aí a história é outra. E é exatamente aqui que o drama da sobrevivência se choca com a letra fria da lei. Como é que o sistema jurídico julga uma atitude como essa? Bom, a resposta está num conceito fundamental, um conceito que foi criado justamente para situações extremas como essa. O nome desse conceito é estado de necessidade. Dá para pensar nele como se fosse um escudo legal. A lei reconhece que, em momentos extremos, para proteger um bem muito maior, tipo a vida, é aceitável sacrificar um bem menor, como a propriedade. Nessas circunstâncias, um ato que normalmente seria crime, como arrombar uma porta, perde a ilegalidade. Mas, claro, não é tão simples assim. Para esse estado de necessidade valer, 3 requisitos precisam ser cumpridos. Primeiro, o perigo tem que ser para já, imediato e sem outra saída. Segundo, o bem que está sendo salvo, a vida, tem que valer mais do que o bem que está sendo sacrificado, a propriedade. E terceiro, a pessoa não pode ter a obrigação legal de enfrentar aquele perigo, como um bombeiro num incêndio, por exemplo. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos aplicá-la direto nos fatos do caso do Lucas. Vamos cruzar cada uma das ações dele com o que a lei exige, para ver se a defesa dele para em pé. Vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, existia um perigo real e imediato? Sim. Afogamento, exaustão, hipotermia. Requisito cumprido. Segundo, ele agiu para proteger um bem maior? Ele trocou uma porta e um pouco de comida pela própria vida. A vida, sem dúvida, vale mais. Requisito cumprido. E terceiro, ele tinha o dever legal de enfrentar aquele perigo? Não, ele era um civil, não um socorrista. Requisito cumprido também. Então, o ponto crucial é este. A análise legal mostra que as ações do Lucas, embora tecnicamente pudessem ser vistas como dano, furto e invasão, não são ilegais nesse contexto. Elas são justificadas pela lei, porque foram o único meio possível para preservar o bem maior de todos, a vida. Isso tudo nos leva ao veredito, e não só para o Lucas, mas para o princípio maior que o caso dele representa. A
A história dele deixa de ser um simples relato de sobrevivência para se tornar uma lição sobre como a civilização e a lei pesam os nossos valores mais fundamentais. No fim das contas, o que essa história nos ensina é um pilar da nossa civilização e do nosso direito. Quando a vida e a propriedade entram em um conflito direto e inevitável, a vida prevalece. A lei não exige que uma pessoa escolha a morte só para proteger os bens de outra. E o caso do Lucas nos deixa com essa pergunta fundamental, que ecoa, né? Até que ponto um cadeado, uma porta ou um pouco de comida podem valer mais do que uma vida humana? Para a lei, a resposta é clara: não podem. E essa é a grande lição dessa história toda.